Recentemente recebi uma solicitação para fazer uma mentoria para um colega médico que deseja deixar de atender planos de saúde e convênios e focar no atendimento particular. Essa é uma dúvida recorrente, é um assunto recorrente que eu recebo aí em perguntas nas minhas redes sociais e também na busca de alguns colegas em relação à mentoria. Eu vou trazer aqui nesse vídeo para você um guia prático, um passo a passo daquelas questões que eu considero importantes para você que quer fazer a transição do atendimento de planos e convênios para o particular. Quando eu comecei a minha carreira lá no início, eu me lembro de um colega, querido amigo, que me disse o seguinte: Eurico, não atenda planos de saúde e convênio, comece direto no particular. Na época eu não escutei ele, acabei começando a atender clientes de convênios e planos de saúde porque eu queria escalar logo, eu queria ter volume de pacientes e não queria esperar muito tempo para poder ter clientes suficientes para que movimentassem o meu consultório. Você pode estabelecer no início do seu consultório duas estratégias diferentes. Uma estratégia em que você pode utilizar planos de saúde e convênios como se fosse uma escada para que você possa se tornar mais conhecido e a partir daí você acabar migrando no futuro para clientes particulares. Mas eu já vou deixar aqui um insight para você que isso não é uma coisa fácil de fazer, principalmente depois que você chega numa zona do conforto em relação ao atendimento de planos de saúde, de convênios, que você se acostuma com essa rotina, que você já tem um ritmo de atendimento em que você vai ter que atender mais pessoas ao longo do dia para poder realmente fechar a conta no final do mês, do que se você começar diretamente no atendimento particular. Mas esse vídeo especificamente aqui, eu vou falar para quem já atende planos de saúde e convênios e que quer migrar para o particular. Depois, em um outro momento, a gente pode falar especificamente sobre a estratégia de início de consultório. Então, esse vídeo é para você que atende planos de saúde e convênio. Como é que eu posso fazer, Eurico, para migrar para o particular? Então, a primeira coisa que você precisa, o primeiro passo é, você precisa saber conhecer os números do seu consultório. Ou seja, quanto que custa o seu consultório, quais são as suas despesas fixas e variáveis, então qual é o meu custo do meu consultório. Segunda informação importante, número importante que você precisa ter, é o quanto que cada plano de saúde, cada convênio representa da quantidade de trabalho que você tem e o percentual do seu ganho, o percentual do dinheiro que você está conseguindo fazer ao atender esse plano e esse convênio. E aí você já vai começar a entender as desproporções que pode acontecer no seu dia a dia. Ou seja, você vai ver que tem alguns planos e alguns convênios que você precisa ter uma carga de trabalho muito grande e você tem uma entrada de valores de dinheiro menor. Então, provavelmente, você vai criar uma escala de prioridades. Ou seja, se eu atendo vários planos, vários convênios, eu vou entender quais são aqueles planos e aqueles convênios que me geram o menor valor por hora trabalhada. E obviamente que esses vão ser os primeiros planos e convênios que eu vou deixar de atender para priorizar o quê? Clientes que me deixam um lifetime value maior, ou seja, clientes que ao longo da sua vida vão deixar um valor financeiro maior no seu serviço, na sua clínica, no seu consultório. Então, como é que eu foco nesse tipo de cliente? Então, primeira coisa, passo 1, então, é eu conhecer os números do meu consultório. Eu saber, então, o meu custo, eu saber cada convênio, quanto que eu recebo por atendimento, quanto que é o percentual do trabalho daquele mês represento por aquele convênio. No mínimo, o ideal seria você pegar aí uns 2, 3 meses do seu atendimento. Se você não conseguir ter esses números do ano inteiro, uns 3 meses que você conseguir ter total controle sobre os números do seu consultório, isso já vai dar aí uma visão interessante para que você possa tomar decisões. Senão, não são decisões, porque tudo que você fizer sem ter números, você não está tomando uma decisão, pelo menos não uma decisão baseada aí no racional. Você vai estar fazendo algo por intuição e aí você tem uma grande chance de cometer erros que depois você pode lá adiante ver que aquilo foi um erro importante que pode determinar o insucesso do seu negócio. Então, passo 1, eu conheço meus números, eu sei o que cada convênio representa das minhas entradas e do meu percentual de trabalho. Tem muita gente que só olha o percentual de entrada de valores. Então você precisa fazer uma correlação entre o que aquele convênio lhe traz de valor financeiro e qual é a carga de trabalho que aquele convênio está lhe trazendo. Então, às vezes, você vai ver que existe uma desproporção muito grande. Até pode ser o convênio que melhor me remunera em termos de quantidade de dinheiro,
mas eu vou ver que ele representa lá daqui a pouco 30%, 40% do meu faturamento, mas que representa 70%, 80% do meu esforço de trabalho. Ou seja, realmente eu estou dando meu sangue por aquele plano e aquele convênio e ele está me trazendo um resultado muito aquém do esforço que eu estou despendendo para atender aquele tipo de convênio. Então esse é o passo 1. Passo 2. Tendo então feito esse levantamento, estabeleça as suas prioridades. Se você atende vários tipos de convênio, você então começa daqueles planos e convênios que lhe trazem pior remuneração ou que você precisa despender um esforço muito grande para atendê-los e você tem em troca uma remuneração baixa. Esses são provavelmente os primeiros convênios que você precisa deixar de atender nessa fase de transição. Então, se você atende a vários planos de saúde, comece então a parar, deixar de atender aqueles convênios que são os piores convênios para você, relacionando isso aos seus valores, aquelas metas que você quer atingir. O passo número 3, agora então eu já tenho os números, eu já estabeleci as minhas prioridades. O passo número 3 é você ter uma meta muito clara, um objetivo muito claro, ou seja, você ter um tempo pré-determinado em que você quer fazer essa transição. Então, por exemplo, eu atendo somente um plano de saúde, um convênio, que é o convênio mais comum da minha região, e eu quero então migrar para o particular. Então qual é o tempo que você vai fazer essa transição? Quando é que você vai deixar de atender a esse convênio? Então esse é o passo 3, é você estabelecer uma meta objetiva de data para você deixar de atender esse convênio. Porque aí vem o passo 4, você precisa começar a comunicar para as pessoas, especialmente para a sua carteira de clientes, que você vai deixar de atender o plano de saúde que essas pessoas utilizam e você vai dizer qual é o prazo que você vai deixar de atender para que dê oportunidade para que essas pessoas se organizem, que venham fazer a sua revisão ou que peçam para você fazer um relatório sobre a saúde dessas pessoas, se elas vão seguir o acompanhamento da sua saúde com outro médico. E tá tudo certo se acontecer isso. Haja da maneira mais natural possível, não fique brabo, porque as pessoas, os clientes, eles não são fiéis a você. Se você atende convênio, você tem que entender que a fidelidade dessas pessoas é o plano de saúde, é o convênio e não é a você médico. As pessoas, muitas vezes elas valorizam muito pouco a questão de quem é o médico, quem é a pessoa que está me atendendo. Essas pessoas que têm plano de saúde e convênio, muitas vezes elas já estão numa mentalidade, já têm uma mentalidade desenvolvida de que eu preciso consultar e atender o médico que atende o meu plano. E aí elas não estão focadas na qualidade do atendimento. Alguns sim vão estar focados e talvez esses continuem a ser seus clientes. Mas a grande massa desses pacientes vão deixar de ser os seus clientes. Mas tá tudo certo, essa é uma opção que você tem, essa é uma opção que você tomou, uma decisão que você tomou e que você precisa, mesmo que doa, seguir essa meta, perseguir esse objetivo, porque lá na frente você vai ter aí, buscar um retorno diferente, você vai ter mais tempo talvez para você ser gente, para viver, e você talvez, no mínimo, vai ter o mesmo rendimento que você tem, mas despendendo um esforço muito menor em termos especialmente de volume de pessoas que precisam ser atendidas. Aonde que você vai poder fazer talvez aquilo que alguns colegas hoje estão buscando, como a slow medicine, ou seja, um atendimento com mais qualidade, com mais tempo, um período mais tranquilo, em que eu consigo realmente ter o cliente, o seu histórico todo na minha mão, eu consigo ter mais tempo para pensar. Então, realmente, às vezes é muito difícil na rotina extenuante do dia a dia, atendendo convênios, para que eu tenha tempo suficiente para me dedicar a estudar os casos clínicos com afinco, a buscar realmente pegar cada caso clínico separadamente, estudar ele e para poder dar o melhor retorno possível para o meu cliente. Às vezes, na rotina, na correria do dia a dia, isso fica muito difícil. Então, se essa é uma meta para você, tá tudo certo, você vai perder muitos clientes, você vai diminuir o seu volume de atendimento. No primeiro momento você vai se sentir desconfortável, parece que está faltando alguma coisa, parece que eu estou deixando de ter cliente. Você tem que se preparar mentalmente para esse momento. Então talvez esse seja aí o próximo passo, é a preparação mental para esse momento, em que você vai perseguir a sua meta. Não, eu tenho uma meta, minha meta é essa, e não interessa os percalços desse primeiro momento, eu me preparei para isso. E dentro dessa preparação, você tem que ter a questão da preparação financeira. Vai mudar a questão das suas entradas? Provavelmente sim, no primeiro momento. Mas se você tem muito claro o número de pacientes que você atende, quantos pacientes você precisa migrar
para o seu atendimento particular para manter aquele mesmo ganho, você vai ver que a diferença é muito grande. Então você tem lá que numa hora trabalhada por um determinado convênio, você recebe R$ 100 e na hora trabalhada para o seu cliente privado particular, você recebe R$ 500. Então, imediatamente, a conta fácil de padeiro que a gente pode fazer é que se eu atendia 20 clientes de um convênio e eu vou atender 5 vezes menos, imediatamente 5 clientes durante o dia já me garante o mesmo valor que aquele convênio deixaria na mesa ali ao longo daquele dia. Ou seja, ao invés de eu atender 20 pessoas, eu atendi 5 pessoas com toda a qualidade do mundo, causando a melhor impressão possível, gerando uma super experiência para esse cliente, e isso vai me gerar o mesmo valor do que o convênio, exatamente o mesmo valor. Só que o valor intangível, aquilo que esse cliente vai sair falando bem de você, vai levar o seu nome para as outras pessoas, vai fazer o seu marketing pessoal subir, crescer muito, vai ter muito mais confiança no seu trabalho, isso muda completamente o jogo. E isso vai fazer com que você seja um profissional muito mais valorizado quando você conseguir efetuar realmente essa migração. Um outro ponto importante é você atualizar o seu modelo de precificação. Então, a partir do momento que você deseja partir do plano de convênio para o particular, você precisa entender melhor a sua precificação e você precisa muitas vezes criar estratégias inteligentes para você facilitar a vida do seu cliente, por exemplo, tendo outros métodos de pagamento no seu consultório. E também, talvez dependendo do tipo de serviço que você oferece ou procedimentos, também a questão de parcelamento, uso de cartões de crédito. Então, todas essas modalidades facilitam com que os clientes possam consultar com você de maneira particular. Então, você pode e deve criar estratégias de flexibilidade, de precificação mais adequada do seu serviço, facilitando com que os clientes, especialmente aqueles que eram no plano de saúde e que queiram seguir sendo seus clientes, para que eles se sintam também aí confortáveis em relação à questão financeira. E não fique com medo achando que as pessoas não têm dinheiro. Muitas vezes as pessoas têm sim dinheiro para consultar com você particular, mas elas têm a tendência de seguir um caminho mais fácil, que é o quê? É consultar pelo meu próprio plano de saúde. Agora, se elas são realmente fidelizadas, se elas gostam muito do seu atendimento, se você conseguiu deixar uma excelente percepção de valor com esses clientes ao longo do tempo, alguns deles vão querer sim seguir sendo seus clientes. Então, quais são as estratégias de precificação? Qual é a maneira como que você vai comunicar essa transição para esses clientes? Você vai trazer alguma facilidade, algum desconto para esses clientes continuarem sendo seus clientes, apesar de você deixar de atender o seu plano de saúde? Então isso é importante, você já comunicou com antecedência que você vai deixar de atender aquele convênio, também aproveite esse momento, então a comunicação é muito importante nesse momento, para também comunicar como que você vai agir em relação a essas pessoas que já eram seus clientes, que vinham ali lhe acompanhando durante muito tempo. Então você vai tentar manter esses clientes na sua carteira. Quais são as facilidades para que essa pessoa continue sendo sua cliente? Obviamente que um passo extremamente importante é manter um bom relacionamento com os seus clientes nesse momento. Então se mostre compreensivo, se mostre aberto a conversar com os seus clientes que atendiam, consultavam com você durante muito tempo através daquele plano de saúde. Explique os motivos pelos quais você está migrando do atendimento do plano de saúde para o atendimento particular. Explique o porquê você está fazendo isso. Lembra do Golden Circle, né? Não é o que, não é o como, mas é o porquê que eu estou fazendo isso. Antes de você explicar como e o que você vai fazer em relação aos seus clientes após ou durante essa migração, é o porquê que você está fazendo isso. Olha, eu estou fazendo essa transição porque eu não estou me sentindo confortável mais com a correria do dia a dia, não estou mais conseguindo dar a atenção que eu gostaria para os meus clientes, então eu quero partir para um modelo de medicina diferente, eu quero poder ter mais tempo para me dedicar para o meu cliente, eu quero realmente poder entregar tudo aquilo que eu posso entregar para as pessoas e que hoje eu não consigo por causa da correria do dia a dia em que eu sou obrigado pelo baixo valor que eu sou remunerado pelo convênio para poder realmente entregar essa qualidade toda que eu quero entregar para os meus clientes. Então, quando você explica o porquê que você quer ter mais tempo, que você quer se dedicar mais, que você quer transformar suas consultas de 10, 15 minutos em consultas de 40, 45 minutos, 1 hora, e aí você explicar de uma maneira aberta para as pessoas, talvez alguns não vão entender, mas a grande maior parte, pelo menos aqueles clientes que vale a pena você manter na sua carteira ou que entendam os seus motivos, você explicitar realmente para eles por que você está fazendo essa transição. Então, quando a gente age por propósito, a gente acaba contaminando e inspirando as pessoas. Então, é por isso que é importante você
ter uma boa comunicação, se mostrar extremamente compreensivo com aquelas pessoas que realmente não vão poder, até por questões financeiras, seguirem sendo seus clientes depois dessa transição, e você está aberto a fornecer, por exemplo, relatórios médicos sobre a sua saúde, sobre o resultado dos exames que essas pessoas possam ter aí dentro do seu prontuário eletrônico, para que essas pessoas também se sintam confortáveis em relação a essa transição. Ou se você tem uma clínica grande, você pode também estar agregando outros colegas mais jovens e que atendam, por exemplo, por esse convênio, para não deixar os seus clientes na mão nesse momento de transição. Então é natural que você vai ver muitos dos seus clientes que eram do convênio migrando para outros colegas médicos. Fique tranquilo em relação a isso. É angustiante, eu sei, mas você está focado na sua meta, no seu propósito. Então, se você tem um propósito, você tem uma meta e você está muito seguro do que você quer para você, você vai conseguir trilhar esse momento com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas é normal que em algum momento você se sinta emocionalmente até abalado por isso, mas siga firme, persiga a sua meta, não se importe com esse momento, porque isso vai realmente acontecer e você tem que ter esse período de adaptação, que você vai ver diminuir o seu número de atendimentos. Quando você olhar um período de tempo maior, por exemplo, 4 meses, 6 meses, e você colocar tudo na ponta do papel, se você tiver controle sobre os números do seu consultório, você vai ver que em pouco tempo, talvez, você já consiga ter o mesmo ganho financeiro que você tinha antes, atendendo muito mais gente. E a grande vantagem é realmente que você vai estar agindo muito mais por propósito, você vai estar muito mais feliz, porque você vai ter uma carga de trabalho muito menor do que a que você tinha antes e tendo o mesmo ganho, e aí talvez você se sinta menos explorado e realmente mais dono de si, da sua vida e daquilo que a gente tem de mais caro, que é o nosso tempo. Quando eu ganho tempo, isso é o maior ganho que eu posso ter como médico dentro de todas as outras coisas que a gente pode colocar na balança. Então, fazer essa transição, se o seu propósito é ter mais tempo, é trabalhar de uma maneira melhor, é esse propósito que você tem que perseguir nessa hora. E por fim, para você entender se você está andando de acordo aí com o seu propósito para bater a sua meta, você tem que avaliar regularmente o seu desempenho. Como é que está sendo o desempenho do seu consultório? E aí, quando você for olhando e acompanhando os números, você for vendo o crescimento, que às vezes pode ser um pouco mais lento até do que você espera, mas você está crescendo de novo em direção ao seu objetivo, que era no mínimo chegar no mesmo patamar que você tinha antes, atendendo muito menos clientes, aí você vai realmente se sentir mais seguro, mais tranquilo de que você está caminhando a passos firmes aí em direção ao seu objetivo. Então, aqui esse vídeo não explica absolutamente tudo que você vai precisar fazer para essa fase de transição, mas traz aqui alguns passos importantes para que você coloque aí no papel o seu projeto para essa fase de transição e que pode ser extremamente benéfica para você, se assim é o seu desejo. Muito obrigado, espero que você tenha tomado essa decisão, realmente você esteja muito certo daquilo que você quer fazer, do resultado que você quer obter. E se você quiser compartilhar aqui comigo a sua experiência, as suas angústias e as suas conquistas em relação a essa transição, deixa aqui nos comentários aí a sua experiência, as suas perguntas, eu vou ter o maior prazer para responder para você e para também participar um pouco desse período aí, que pode ser às vezes difícil, mas se você compartilha, sempre fica mais fácil, o fardo fica menos pesado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.